A paz, Senhor, amados e amadas irmãos, aqui estamos novamente no nosso segundo dia de propósito de oração, repreendendo o espírito de morte, não porque nós temos poder algum, mas porque cremos num Deus que tudo pode e que em tudo Ele age, amém? E crendo pela fé que Ele vai agir. E eu creio, amém? E creio que as irmãs e os irmãos também creem. Mas antes de eu orar, de nós entrarmos em oração, eu vou deixar aqui para os irmãos uma palavrinha para que nós venhamos alimentar da palavra de Deus, que é maravilhosa, né? Que nos alimenta, que nos fortalece, amém? A cada dia o Senhor nos fortalece, amém? Nós temos que ser sensível à voz de Deus. Nós temos que começar a praticar, a ser sensível à voz de Deus, porque a voz de Deus ela é sensível nas nossas vidas, amém? Então eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo em Mateus 5, no capítulo 5, e o versículo 1 em diante, amém? O sermão da montanha e as bem-aventuranças, porque nós somos aventurados na presença do Senhor, amém? E nós devemos confiar, e Ele está aí para nos ouvir, para nos atender. Muitas das vezes, quando nós na humildade, não querendo ser melhor nem maior, quando nós colocamos pequeninos na presença do Senhor, assim como Davi, quando ele trouxe a arca, ele tirou a coroa de rei, tirou as vestes de rei e jogou fora e se vestiu de trapo, se diminuiu ali naquele lugar. E a esposa, sendo criada com o rei Saul, se indignou de Davi. Mas Davi não. Davi, na presença do Senhor, ele viu que ele não era nada. Que ele era menor do que o pó da terra. Amém? Assim somos nós, amados. Se nós não fizermos assim, ser menor nessa terra, não é as nossas vestes. Não é as nossas vestes. É o que está dentro de nós, é as nossas atitudes, o nosso caráter, que mostra o que Deus é na minha e na tua vida, amém? Vamos então ler aqui. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Jesus passou a ensinar os discípulos naquele momento. Eu creio que ele havia subido ao monte para orar. Mas eu creio que naquele momento ele ouviu a voz singela de Deus, a voz sublime, sensível de Deus, e ensinar os seus discípulos, amém? E ele começou ensinando. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Amados, o Espírito do Senhor, Ele está sobre nós. Ele está sobre nós. E no 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quantos nos dias de hoje, meu querido e minha querida irmã, estão chorando? Muitos porque perderam seu ente querido. Muitos por outros motivos estão chorando. Outros porque foram humilhados. Muitos motivos nos trazem hoje a muitos estarem chorando. Amém? Mas o Espírito do Senhor, Ele é o nosso Consolador. Eu não sei por que você está chorando no dia de hoje, mas o Espírito do Senhor está te consolando nesta tarde, nesta noite. Amém?
Bem-aventurado os mansos, porque herdarão o reino, porque herdarão a terra. Nós temos que nos deleitar nessa terra, no Senhor. Amém? Vamos nos deleitar na presença do Senhor, nesta terra. Amém? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amados, quantas injustiças nós vemos hoje, mas nós não defendemos. Não. Hoje as injustiças estão aí na nossa frente, mas para nós não é nada, não é conosco, nós não importamos. Mas eu aprendi algo, que além de defender o meu próximo, quando ele está com a razão, que ele está sendo injustiçado, eu também aprendi em defender o meu Deus, quando estão se escarnecendo dele. Aprendi a defender o meu Deus quando eu ouço mentira. Aprendi a defender o meu Deus, a palavra dele. Aprendi. Amém? E você também vai aprender. Bem-aventurado os que têm fome de sede de justiça, porque serão fartos. Amados, a graça de Deus, ela nos é oferecida de graça, ela é gratuita. Nós não precisamos pagar por ela, não, porque ela é gratuita para mim e para você. Quantos estão vendendo a glória, a graça de Deus hoje? Quantos? Com palavras bonitas, nos oferecendo bênçãos. 125. Mas se você não estiver ali pagando, não tiver com algo no seu envelope, você não tem fé. Não, amados. Você não precisa pagar por nada disso. Porque a graça de Deus, Ele nos promete, a promessa dEle, ela é gratuita para mim e para você. Para mim e para você. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amados, os limpos de coração, eles têm as mãos limpas, eles não têm falsidade, ele fala a verdade, doa a quem doer. Aqui a palavra do Senhor está dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós temos que ser limpos de coração. De coração, nós temos que ser limpos. Para você ter intimidade com Deus, para você ser sensível à voz de Deus, você tem que estar de coração limpo. Limpo. Amém? Mas hoje, sabe o que envolve? O espírito de Jezabel, que está no meio do povo de Deus, enganando com mentiras, enganando e sujando o coração de muitos. Mas nós devemos ser limpos de coração, amados. Vamos limpar o meu e o teu coração nessa noite. Eu preciso também ser limpa. Eu preciso muito dessa graça. Muito, muito, muito dessa graça. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amados, não teme a nada. Não teme a nada. Teme a Deus. O nosso temor é de Deus. E assim devemos temer a Deus, porque Ele não é um justiceiro. Deus, Ele é amor. Nós devemos temer a Ele pelo grande amor que Ele tem por nós. Respeitá-lo pelo respeito que nós temos a Ele. Amá-lo. Mas para isso, nós também temos que amar o nosso próximo.
o nosso inimigo. É fácil, né, Amanda? Nós amarmos o nosso amigo, mas amar o nosso inimigo. Sim, amados, amar o nosso inimigo. Mas muitos querem que nós amamos, mas e também convivemos com ele. Não, meu querido, nós devemos amá-lo, mas você não tem necessidade de conviver com o seu inimigo. Não tem necessidade de você conviver com ele. Você ama ele, o que ele precisar, tira a tua roupa do corpo e entregue para ele. Se ele caminhar, te chamar para caminhar uma légua, caminhe 2 com ele. Aí não precisa conviver com ele, mas tem que amá-lo. Tem que amá-lo, amada. Tem que amá-lo. Tem que amá-lo. Eu creio que Jesus, quando andou, ele não se lidava muito com os escribas, com os fariseus, não. Ele não andava com eles. Eu pretendo ser cardiologista. Não. Mas ele convivia com eles. Amava. Mas não tinha convivência com ele. Ele andava simplesmente com aqueles que ele escolheu para andar com ele. Amém? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois quando, por minha causa, não por mim, por causa da irmã Ana, não, da missionária Ana, por causa de Jesus. Bem-aventurado sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Amém, amados? Amados, nesse momento nós temos que orar. E que o Espírito de Deus venha repousar sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa noite. Amém? Para que Ele venha a cada dia nos aperfeiçoar, para que possamos alcançar as bem-aventuranças do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amada? Então vamos orar? É o momento da nossa oração. Vamos fechar os olhos e vamos orar agora. Amém? E eu creio que o nosso Deus receberá as nossas orações, os nossos clamores. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu nada sei, meu Pai, nada sou, eu nada posso, Pai. Mas Tu pode, Pai, Tu sabes e Tu és. Ô Senhor, meu Deus e meu Pai, nada sou eu, Pai. Mas Tu é o Deus que há em mim, Pai. Em mim não há glória, Pai. Mas a Tua glória, Pai, está no nosso meio, Pai. Ô Jesus querido, Jesus amado. Nesse dia de hoje, Pai, entramos na Tua presença, Pai. Eu não sei quantos estão a orar comigo, Pai. Mas eu estou aqui, meu Pai. E sei que o Senhor nos ouve, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, as palavras elas não vêm nos nossos lábios, Pai. Mas Tu conhece, Pai, o nosso interior. Tu conhece o nosso pensamento. Tu sabes, Senhor, como está o nosso coração, Pai. Tu conhece o meu coração nessa noite, Pai. Pai, o meu coração, Pai, que chora, Pai, com aqueles que estão chorando, Pai, no dia de hoje, porque perderam seus entes queridos, Pai. Tu sabes, meu Pai querido, meu Pai amado, que nesta tarde e nesta noite, Pai, eu te peço, eu te imploro, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Porque Tu és um Deus de justiça, Pai. Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus misericordioso, Pai. Tu és o Deus que tudo pode, Pai. Tu és o médico dos médicos, Pai.
Tu és o remédio, meu Pai. Remanaia soricanta rabachoriandarai. Remanasui que vai alaia soi que andas choi. Remanasui que anda rabachoricantas chai. Entra, meu Jesus e meu Pai, em todos os lugares, Pai. Onde estiver um enfermo, Senhor, com este vírus, Pai. Pai, que ali, meu Pai querido, meu Pai amado, o Senhor venha interferir, meu Pai, junto a essas vidas, Pai. Dando, Senhor, vida, sopro de vida, Pai. Senhor, para que essas pessoas, Pai, para que esses teus filhos, Pai, para que essas tuas filhas, Pai, se renovem, Senhor, que tenham vida, meu Pai, para ser resgatadas, Senhor, como ovelhas, Senhor, ao teu aprisco, ó Pai. Jesus querido, Jesus amado, traga-o, Senhor, ao arrependimento, Pai. E nesse momento, Pai, eu te peço, perdoa, Senhor. Perdoa a mim, Senhor, que sou falha. Perdoa teus filhos e as tuas filhas, meu Pai. Porque somos pecadores, Pai. Oh, Jesus querido, Jesus amado. E nesta noite, Pai, eu peço a Ti, Senhor, com a alma, Senhor, a minha alma, Senhor, chorando, Pai. A minha alma, Senhor, abatida, Pai. Mas peço a Ti, Senhor, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, repreenda, Pai, todo espírito de morte, Pai. Porque o Senhor é o dono da vida, Pai. Repreende, Pai, o espírito de morte, Senhor, nos hospitais, nos lares, em todos os lugares, Senhor, onde houver vida, Pai, que esteja, meu Pai querido, meu Pai amado, com enfermidade, Pai, que esteja sendo rodeado pelo espírito da morte, Pai, que o Senhor venha repreender, Pai. Pai, eu creio, Pai, que essas mortes, Pai, elas irão, Pai, se decair, meu Pai. Porque o espírito de morte, o espírito do inferno, o espírito do inimigo que está ceifando vida, Pai, ele vai voltar, ele vai cair, Pai, de onde ele veio. De onde ele veio, Pai, ele vai voltar, Senhor, porque o Senhor vai determinar, meu Deus, porque eu creio que o Senhor está determinando, Pai, para que ele volte e que o Senhor sopre, Pai, sopre o espírito de vida, Pai, sobre essas vidas, Pai, que necessitam do teu socorro, Pai, neste momento, nesta hora, meu Pai, porque eu creio, Senhor. Eu creio que o poder, Senhor, da vida, Senhor, dessas pessoas que estão, Senhor, ali, Senhor, enfermas, Senhor, seja com este vírus, seja com qualquer tipo de enfermidade, Pai, o poder está em tuas mãos, Pai, de o Senhor, meu Pai, repreender, meu Pai, o espírito da morte, Pai, e trazê-lo, Senhor, de volta, Pai, à vida, Pai, para glorificar, Senhor, e exaltar o teu nome, Pai, porque só o Senhor é digno, Pai, de toda honra e de toda glória, Pai, não só hoje, mas para sempre. Amém. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos e minhas queridas irmãs. Que o amor do Pai, a esperança que temos no Filho e o poder do Espírito Santo que há em nós seja com cada um de nós. Amém? Que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém, Jesus.